abríssemos nossas Bíblias no texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 e 14. Nós estamos num tempo em que, no início desse ano, nós estamos olhando para as promessas do Senhor. Estamos buscando viver firme nas promessas do Senhor. É exatamente em situações como essa que nós estamos vivendo, que não sabemos o que fazer nem o que dizer, que confiamos somente nas promessas do Senhor. Então, o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, nós vamos ao longo da nossa conversa aqui falarmos sobre ele. Ele fala dessa promessa de Deus que não tem fim. E começando do versículo 1, eu gostaria que nós estivéssemos lendo e que os irmãos acompanhassem, fizessem a leitura junto comigo. E depois nós vamos cantar, nós vamos adorar mais uma vez ao Senhor. Juntos? Podem me ajudar fazendo a leitura? Eu estou estreando aqui uma caneca diferente, mas ela está vazia. Ela serve só para decoração? Como é que é aqui o negócio? Vamos lá. Seja bem-vindo 2025. É assim mesmo. Vamos juntos então recitar o texto? Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Vamos de novo essa parte? Vamos juntos? Ele é o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Amém? Mais uma vez, levante-se e vamos adorar o Senhor. Vamos celebrar o Senhor, nosso Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Queremos ouvir sobre as promessas de Jesus e um dia Ele prometeu que virá para nos buscar. Essa é a nossa maior esperança. Nós vivemos na glória, sem preocupação com doenças, com dor, com choro. Essa é a nossa maior esperança. E eu falo que esse momento aqui é o momento que nós ensaiamos, né? Para juntarmos as vozes lá com os anjos. Imagine que maravilhoso que será um dia nós cantando Santo, Santo, Santo com os anjos. Aleluias, aleluias. Diga para quem está do teu lado, direito, esquerdo, na frente ou atrás: creia, Ele vem. Esteja pronto. Diga isso. Esteja pronto. Ele vem. Ele vem. Esteja pronto. Ele vem. Esteja pronto. Entendeu? Fique pronto no final. Fique pronto no final. Podem sentar, queridos. Pronto, já estou estreando aqui. Receber promessas é algo bom, não é verdade? E como nós estamos esse é o terceiro domingo que nós estamos falando das promessas de Deus, o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, ele fala de promessas, mas promessas que vêm acompanhadas de algo. E esse algo que deve ser feito por mim e por você, de uma forma muito especial na presença do Senhor. Então, dessas promessas, há algumas coisas aqui que eu gostaria de que nós pensássemos. O texto que nós acabamos de ler, que é 2 Crônicas, capítulo 7, nós vamos continuar lendo esse texto.
E nesses primeiros 4 versículos, nós olhamos aqui a glória do Senhor sendo manifesta no meio do povo e enchendo o local de adoração, enchendo o lugar onde todos estavam ali com o Senhor. E eles dizem: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quando nós estamos com tudo bem, reconhecermos que Deus é bom é fácil. Mas reconhecer a bondade de Deus e que estamos seguros com Ele quando parece que as ondas vão afundar o barquinho da gente, é exatamente a certeza de que o Senhor Deus cumpre a sua promessa e que nossa vida está nas mãos dele. Portanto, a glória do Senhor, quando ela é manifesta, ela produz esse quebrantamento, essa adoração e dedicação. Ela produz nos adoradores, naqueles que estão com o Senhor, a dedicação de vidas. Quando nós não sabemos o que fazer, é exatamente o ponto que a gente entrega o controle. O ideal era a gente entregar antes, mas há situações que a gente percebe que nós podemos fazer algumas coisas. E por acharmos que podemos fazer algumas coisas, nós então assumimos o controle. E é nesse lugar do controle que muitas vezes nós ficamos sem direção, ou sem saber o que fazer, para onde ir e como ir. Ao olhar para esse texto, Salomão aqui está no tempo da dedicação do templo. E ele reúne o povo para orar, para clamar ao Senhor. Esse povo que era escravizado e que agora tem o privilégio e a oportunidade de ter o próprio templo para estarem adorando ao Senhor. Spurgeon vai dizer que a oração, ela deve ser o ar que respiramos, a oração deve ser o pensamento que nós pensamos, e deve ser a primeira coisa que nós fazemos quando acordamos, e a última coisa que nós fazemos quando vamos dormir. Porque a oração é o abrir do coração, a oração é a maneira como eu estou diante de Deus, dizendo: eu não consigo, eu sou incapaz, eu tenho dificuldades de lidar com esse tema, eu tenho dificuldades de lidar com esse sentimento, eu tenho dificuldades de lidar com essa situação. Então, quando nós olhamos para estas promessas do Senhor a nós, focados no texto de 2 Crônicas, capítulo 7, entendemos que tudo começa nesse relacionamento de proximidade, intimidade com Deus, que nós desenvolvemos através da oração. Então, assim como diz o versículo 14, se o meu povo, e nós vamos estar olhando as 3 dimensões desta frase, se o meu povo, esse advérbio que é, essa conjunção que é adversativa, ela traz uma dúvida, ou ela traz uma questão que diz, se você, e aqui ele está dizendo ao povo de Deus, se o meu povo, e no primeiro momento, se este povo estiver atento à voz do Senhor. Estar atento à voz do Senhor é deixar Deus falar. E muitas vezes, para deixar Deus falar, nós temos que ficar quietos. Temos que exercitar uma das disciplinas espirituais, que é a solitude diante do Senhor. Vamos continuar lendo 2 Crônicas 7, versículos 11 e 12. Vamos ler juntos comigo aqui? Quando Salomão... Não estou ouvindo. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Olha que coisa interessante, porque o Senhor aparece para Salomão.
Essa é a segunda vez que o Senhor Deus aparece para Salomão. Ele aparece logo depois da morte de Davi, seu pai, naquela história que nós conhecemos, quando Deus fala com Salomão e diz assim: Salomão, pode me pedir o que você quiser e eu te darei. Lembram disso, irmãos? E o que é que ele pede? Isso. Muito bem, Enzo. Parabéns. Ele pede sabedoria. E agora, nessa segunda parte, o Senhor Deus aparece a Salomão e ele diz: Salomão, anote esse versículo na sua Bíblia. Eu ouvi a sua oração. Irmã Ana Paula, irmã Patrícia, Deus ouve o clamor do coração de vocês. E quando nós como igreja aqui nos unimos a vocês e à família, nós queremos dizer que também não temos o que dizer, mas nós sabemos quem tem o que dizer, que é o Senhor. E guardem esse texto no coração de vocês. Deus ouve o clamor de vocês. Deus está ouvindo. E quando nós oramos pedindo que Deus fale a eles onde estiverem, Ele está sedado para nós, mas não para o Senhor. E quantas pessoas que contam experiências de conversão quando estavam no UTI, sedados. Quantas pessoas que contam experiência de relacionamento com Deus e quando voltam diz: olha, eu preciso falar com alguém, chama um pastor, chama alguém para me falar de Deus. Já ouviram essa história? Porque a nossa mente não fica sedada. E o Senhor Deus que nos fez, Ele sabe exatamente como se comunicar conosco. E a oração é essa: Senhor, fale. Porque a nossa vida não é esta, é a eternidade com o Senhor. E essa é a parte mais importante que nós temos que ter, a garantia, a segurança, porque o Senhor Deus virá, Ele vai voltar. E pode voltar para mim, como voltou em 2022 para minha mãe. Para ela Ele voltou mais cedo do que foi para mim. Há de chegar o momento que todo olho verá. Mas nós temos que estar certos de que com Ele estaremos. Amém, irmãos? Então, por isso que nesse clamor, nessa busca de solução daquilo que para nós é insolúvel, nós dizemos: Senhor, faça, porque só o Senhor é capaz de fazer. Eu ouvi a sua oração, eu ouvi a sua oração. E aqui algumas coisas muito interessantes nesta fala, porque se o meu povo estiver atento à minha voz, o versículo 14 diz exatamente isso: se o meu povo que se chama pelo meu nome e ouvir o Senhor, é estar buscando a comunicação com Ele, é estar buscando conexão com o Senhor, é estar buscando intimidade com o Senhor. Eu ouvi. Você já viveu uma experiência como essa de 2 Crônicas 1, do 7 ao 10, de você achar que está tendo insônia e não conseguir dormir? Será mesmo que é a insônia que você está tendo ou é Deus querendo falar com você? O Senhor fala com Salomão de noite. E você pode tirar isso à prova. Porque provavelmente, se você está buscando o Senhor, Ele quer falar com você. E na madrugada é o melhor momento do silêncio. Quase não tem barulho algum. E você pode abrir o teu coração para escutar Deus falando com você. Do versículo 7 ao versículo 10... olha só, Salomão dizendo a Deus: tu trataste, vamos ler esse texto? 2 Crônicas 7, 1 do 7 ao 10. Isso, vamos ler junto comigo? Salomão respondeu: tu trataste Davi, o meu pai, com amor grande e leal, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus,
que se confirme a tua promessa a Davi, o meu pai, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. O que ele pede então? Vamos ler juntos. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este povo tão grande? Ou quem pode governar este tão grande povo? Olha que coisa interessante, quando Salomão conversa com Deus, ele tem um olhar para o outro. Deus está falando com ele e está dizendo: me pede o que você quer. E ele olha para o outro. O que é que você tem necessidade que o Senhor venha sobre você? Talvez você está em algum pequeno grupo, em algum discipulado, em alguma liderança, e você não sabe bem como fazer ou o que fazer. Provavelmente, o Senhor Deus quer que você se permita ser usada ou usado por Ele para liderar um tão grande povo. Talvez liderar 2, 3, 4, 5 é grande povo. E a gente precisa de sabedoria do Senhor. Talvez para um discipulado, talvez para estar na frente de um pequeno grupo, talvez para estar ministrando na escola bíblica. Do que é que você precisa? Escute o Senhor perguntando a você e dizendo o seu nome. O que é que você quer? Peça-me que eu te darei. A garantia da misericórdia de Deus para o coração arrependido é, ao mesmo tempo, a garantia da disciplina de Deus para os rebeldes. Quando nós dizemos: eu tenho dificuldade de orar os 15 minutos, não é isso? Não temos esse exercício essa semana? Eu tenho certeza que quem planejou orar 15 minutos, acabou orando mais que 15 minutos. Quantos aqui oraram mais que 15 minutos? Levanta a mão. Parabéns, 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 parabéns. O desafio continua para essa semana. Porque a disciplina é que vai fazer com que o meu coração esteja... Lembra da semana passada quando eu disse o ouvido do coração esteja aberto para aquilo que Deus vai falar? Lembram disso? Querem ver uma coisa, irmãos? Quantos aqui de verdade, assim, de coração real, quem está com a gente na internet também pode responder. Quantos aqui gostam de levantar de madrugada todos os dias da semana para trabalhar? Levanta a mão. Muito bem. Uma salva de palmas para o irmão Mauri. Muito bem. A irmã Lucy também. Viu só? Mas você levanta para trabalhar, não levanta? Sim ou não? Por que você levanta? Isso é disciplina. Que legal. Agora uma outra pergunta. Quantos que estão aqui conosco que tem que bater ponto? Levanta a mão. Quem tem que bater ponto aqui? Ok, muito bem, legal, obrigada. Se você não tivesse de bater ponto, ia ser melhor, sim ou não? Se você pudesse fazer o seu horário, se o patrão te desse a oportunidade de fazer o seu horário, seria melhor, sim ou não? Como é que é ali? Muito bem, eu já gostei dessa intervenção. Por quê? Por causa dessa questão, disciplina. Disciplina. Uma das coisas que o pecado fez em nós é nos tornar indisciplinados. Tem um negócio em nós chamado uma preguiça, uma vontade de ficar na cama, ou de ficar num sofá, ou de não fazer nada. Essas coisas aconteceram depois do pecado. Porque antes do pecado em nós, Adão entrava e Eva trabalhavam. E eles tinham prazer de estar dando nome aos animais ali.
Quando nós estamos falando aqui de oração, nós estamos falando de disciplinar o corpo a uma prática diária. Então, como vimos, a oração deve ser o meu primeiro relacionamento com Deus. Quando eu acordo, os meus pensamentos durante o dia e quando eu me deito. Há um livro, o nome do autor é Ben-Haim, o título do livro é Bom Dia, Espírito Santo. É interessante porque em todo momento ele está conversando com Deus. E quando o dia amanhece, ele está dizendo exatamente o título do livro. Bom dia, Espírito Santo. Você costuma dar bom dia ao Senhor quando você acorda? Ou de repente você já fica naquele sonequinha do telefone, vai, até o último instante. Quando não tem mais, você pula na cama, faz aquela higiene mal e mal, não toma nem o café, porque você tem que sair, senão vai bater o ponto atrasado, e aí já... É isso aí, irmão Mauri. E faz do início ao fim, não é isso? Nós temos que aprender com o irmão Mauri. Do início ao fim, falar com Deus. Porque essa é a disciplina do discípulo. Essa é a disciplina do discípulo. E é por isso que ele fala do coração rebelde. O pecado nos fez pessoas rebeldes. O cristianismo crê no Deus que é presente e ativo na história. Eu creio nisso. E por isso nós cremos que Deus é aquele que se relaciona conosco. E a única forma de Deus se relacionar conosco é desenvolvermos com Ele intimidade através da disciplina de oração e leitura bíblica. Então, primeiro, se o meu povo estiver atento à minha voz... Então essa é a primeira questão, estar atento. Segundo, se o meu povo me buscar, não basta simplesmente estar atento, mas me buscar. E aqui, irmãos, eu vou dizer uma coisa muito especial, do meu coração para o seu coração. Não fica indo atrás de profetada, não. Porque de repente você vai em alguns lugares e diz assim, eu vim aqui receber uma profecia. Para com isso. A profecia de Deus para você, eu ia dizer que está na Bíblia. Não sei se você gosta, está na Bíblia. Vai ler a Bíblia. Quando a gente ouve pessoas que vão atrás de profecias, é que são pessoas preguiçosas, não querem ler a palavra de Deus. Mesmo que seja num celular, leia a Bíblia. É aqui que está a palavra de Deus para você. Então busque o Senhor. Busque o Senhor. Antes da igreja chamar o mundo ao arrependimento, ela precisa se humilhar diante do Senhor. Por isso que como igreja nós estamos indo aí para o segundo ano inteiro, e que esse 2025 não falhemos nem um mês, de termos a disciplina de toda a primeira semana do mês fazermos o quê? Temos o nosso tempo de oração e jejum. E agora já acrescentamos mais uma coisinha. Todos os dias da semana, o que nós temos? 15 minutos com Deus. Agora não é mais um minuto com o Pai. Minuto com o Pai está crescendo. 15 minutos com Deus. Disciplina para abrirmos o coração. Porque como é que nós seremos uma igreja relevante nesse bairro se nós não buscarmos nos humilhar diante do Senhor? Se nós não buscarmos nos quebrantarmos diante do Senhor? A base do relacionamento de Deus com o seu povo, ela está baseada em 4 pilares. Primeiro, humildade. Segundo, oração. Terceiro, busca pelo Senhor. E quarto, não por ser o último e menos importante, mas abandonar os maus caminhos. O texto diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. A santidade é o segredo da vitória na oração. A vitória na oração é o segredo do avivamento. E o avivamento traz restauração para a igreja e traz, por conseguinte, salvação para o mundo. Não adianta reclamar dos governos, das lideranças. Não adianta não, irmãos.
Nós temos que ser uma igreja relevante, uma igreja que se manifeste, uma igreja que se posicione. Mas como nós seremos uma igreja relevante que se posicione se eu, como parte desta igreja, como membro desta igreja, não me posicionar? Não exercer essa disciplina de buscar o Senhor, de clamar por Ele, de me converter dos meus maus caminhos, de ouvir o Senhor. Orar é me deleitar em Deus, por quem Ele é. E é muito mais do que buscá-lo por aquilo que Ele pode dar. Nós falamos a semana passada que orar não é buscar o Senhor porque eu tenho uma lista de pedidos. Tem aqui uma lista. Não, essa semana eu vou falar com o Senhor, marque 15 minutos, porque eu tenho que orar pela Dona Francisca e eu vou orar pelo Paulo. Está errado. A Dona Francisca. Isso. Amém, irmão. Amém, irmão. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Voltando aqui. A Dona Francisca e o Paulo precisam fazer parte de algo que já acontece. A minha intimidade com o Senhor é meu relacionamento com o Pai. E quando eu estou com o Pai, eu digo, Senhor, além daquilo que nós já temos caminhado aqui juntos, eu tenho aqui duas questões especiais. Eu quero colocar a Dona Francisca no teu altar e eu quero colocar o Paulo no teu altar. O motivo de eu buscar o Senhor não pode ser nem a Dona Francisca nem o Paulo. Mas o motivo que deve me levar ao Senhor é porque eu amo estar na presença do Senhor, desenvolvendo com Ele intimidade, proximidade, derramando meu coração, dizendo aquilo que precisa ser transformado em mim, dizendo, Senhor, cura a minha vida, liberta o meu coração, tira de mim todo pecado e todo empecilho que me afasta do Senhor. E depois disso eu digo, Senhor, eu também tenho algo aqui que eu quero interceder. E eu quero interceder pela família da irmã Patrícia, eu quero interceder pela família da irmã Ana Paula. É diferente. Por isso que quando eu me deleito no Senhor, é por aquilo que Ele é, porque Ele é o meu conselheiro, o meu consolador, o meu Deus forte, o príncipe da paz, o Deus eterno, aquele que me ouve, aquele que me escuta, aquele que é o criador e sustentador de todas as coisas. É por isso que eu estou na presença dEle, porque mediante a sua glória, Ele não teve por usurpação olhar para a grandeza de quem Ele é e a pequenez que eu sou, mas Ele me acolhe com as minhas falhas, com os meus erros, com os meus pecados e diz, filha, eu te amo e eu tenho para você um caminho muito mais excelente ainda. Ande na minha presença e ser perfeita. Essa é a fala daquele que anda na intimidade comigo. Porque Ele olha o meu coração e diante do Senhor não há cera. Diante do Senhor não há como eu disfarçar. Porque eu e Ele olha e eu tenho que chorar diante dEle, me quebrantar diante dEle. Porque eu não sou ninguém. E se o Senhor não tem misericórdia de mim, não há nada que eu possa fazer, nem estar aqui, se o Senhor não vai adiante de mim. Eu não posso nem fazer uma oração se não é pela misericórdia, pela graça e pelo favor dEle. Então, estar na presença do Senhor é me deleitar nele, por quem Ele é, pelo amor, Ele é amor, pela sua bondade, pelas suas misericórdias que se renovam sobre nós a cada manhã. Não por aquilo que Ele vai me dar, porque Ele pode não me dar, e isso não me fará falta. Por quê? Ele mesmo diz, a minha graça, quem fala junto? Vamos lá. A minha, por quê? Por quê? Fala de novo, com força. Por quê? Isso, fala mais forte, irmão Valmir, com voz assim de homem firme. Por quê? Isso, ouviram o que foi que o irmão Valmir falou? Por quê? A minha, então ele olha para mim e diz, Ronilson, para um pouquinho. Deixa de pedir isso aqui. Abra o seu coração. Sabe por quê, Ronilson? A minha graça te basta. Você não precisa de mais nada. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluias! Por que se aperfeiçoa na fraqueza? Porque quando eu estou fraco, aí que sou forte, não é assim que Paulo diz? E o que significa isso? Quando eu acho que não sou nada, quando eu estou quebrantado e humilhado diante do Senhor, que é o que nós estamos vendo aqui. Aí é que o Senhor se manifesta.
Mas quando eu acho que sou grande coisa, quando a soberba cresce no meu coração, e quando eu acho que sei fazer, que sei falar, que sei dirigir, que sei organizar e coordenar, é aí que eu não sou nada, é aí que eu fracasso. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É a palavra do Senhor para mim e para você. Então orar é intimidade com o Senhor. E o que diz então o texto de 2 Crônicas, o versículo 14, do capítulo 7. Primeiro, se o meu povo se humilhar, vamos recitar junto comigo aqui. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar. E se. Queridos, é a receita de Deus para mim. Pega para você também. Pega para você também. Me humilhar, orar, buscar a face do Senhor e me afastar dos meus maus caminhos. Tem algum caminho que você não tem prazer de compartilhar com o Senhor? Se afaste dele. Terceiro, aí sim, se o meu povo fizer tudo isso, o que ele verá? A misericórdia do Senhor. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Se eu me humilhar, se eu orar, se eu buscar a face do Senhor e eu me converter dos meus maus caminhos, então aqui há 3 bênçãos do Senhor que fazem parte dessa promessa para mim e para você. Então vamos lá. Além da semana de oração e jejum, além do minuto com Deus, além dos 15 minutos de oração. Irmãos, olhem aqui para mim uma coisa, presta atenção. Sem a gente fazer isso, a gente já tem as bênçãos gerais de Deus. A chuva que vem no verão, que é maravilha, né? O sol, condição de você trabalhar, as 4 estações do ano, que às vezes a gente vive aqui num dia só. Não é isso? Bênção do Senhor. A saúde que Ele te dá para você trabalhar, não é assim? Tudo bem, o salário que você ganha ao final de cada mês, não é isso? Todas as pessoas que vivem comumente têm isso. Hoje, por exemplo, eu estou tendo a alegria de ter visitas na minha casa. Os vizinhos estão ouvindo umas conversas de gente pequena lá em casa. Está sendo uma bênção. Já compartilhei com as irmãs ontem aqui o que virou minha sala. Virou um circuito de Hot Wheels. E eu sentada no chão, aquele negócio, vivendo tempo lá de trás. Não é Daniel? Está aqui, ó, o Daniel, Manuela. E também está o Edgar e Carolina. Quando eram crianças, na época que eu estava no projeto de plantação de igreja lá em Jandai. Agora eles são gente grande que já está com gente pequena. E eu aqui, o tempo passa. Mas veja, quando nós estávamos conversando hoje sobre como que outras pessoas prosperam, de repente a gente olha e diz, puxa, por que o outro prospera e a gente não, né? Mas a gente precisa entender dessas bênçãos gerais de Deus. Todo mundo tem. E tem gente que não tem Deus como Senhor na sua vida e que tem muita prosperidade. Agora olha aqui para mim, presta atenção. Deus tem mais para você e para mim. Vamos olhar aqui? Só para você que está aqui me ouvindo, na mídia, na internet. Ele está dizendo que Ele do céu ouve a sua oração. Você tem orações que deseja que Deus escute, que Deus ouça. Você tem buscado ao Senhor pedindo respostas, pedindo que Ele ouça a tua voz. Então é para você que Ele está dizendo isso. Você se sente indigno, indigna, e precisa se sentir perdoado pelo Senhor. De repente você consegue perdoar todo mundo, mas você não se perdoa.
Pessoas assim têm grande dificuldade de receber o perdão do Pai. Mas eu estou te dizendo aqui uma coisa. Essas bênçãos aqui não é para o geral, não. É para você que é filho, que é filha de Deus. E por fim, Ele cura a sua terra. Ele cura a sua seara, Ele cura a sua casa, Ele cura o seu lar, Ele cura os seus relacionamentos, Ele cura o seu trabalho. Essa palavra aqui não é para todos. Vamos no início do versículo. Se o meu... De novo, fala com força, vamos lá. Se o meu... Quem é o povo de Deus? Eu sou povo de Deus, você é? Você é povo de Deus? Então essa palavra é para você. De novo, se o meu povo, que o quê? Se chama pelo meu... Você é um cristão? Você é uma cristã? Você é filho de Deus, é filha de Deus, remido, lavado por Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz e morreu por você lá na cruz? Sim ou não? Então é para você. Que chama pelo nome do Senhor. Então, se você faz isso, se você se humilha diante do Senhor, se você busca o Senhor em oração, busca a face do Senhor através da palavra, você procura se converter dos seus maus caminhos, então essas bênçãos são suas. Pega para você. Ele está dizendo que ouve a sua oração e que Ele tem grandes bênçãos na tua vida. Ele tem tantas bênçãos que você não tem nem como contá-las. É isso que Ele diz, que Ele derrama dos céus, Ele abre as comportas dos céus e derrama sobre a tua vida bênçãos tais, que dela venha sobre você uma maior abastança, e você não tem nem como contar. Ele perdoa aquele pecado que você não consegue nem se perdoar. Então receba isso na sua vida, e se perdoe, Ele cura a sua terra. Vamos refletir então. Eu quero terminar. E tem alguns pontos para nossa reflexão. Se você ainda não tem o texto de 2 Crônicas 7,14 de cor, ou reservado na sua Bíblia, faça isso. Não saia desse culto hoje sem reservar aí na sua Bíblia, tanto física quanto virtual. Reflita e se posicione. Leia junto comigo. Quem entra na presença de Deus, nação, igreja, família ou indivíduo, o que acontece? Quem entra na presença do Senhor, experimenta o perdão dos seus pecados. Há algum pecado na tua vida que você não se sente perdoado? Há algo que você não consegue se perdoar? Eu quero te desafiar a entrar na presença do Senhor, a buscar o Senhor e clamar por esse perdão que você deve dar a si mesmo ou a si mesmo, porque o Senhor Deus já te perdoou. Se posicione diante disso. Não fique em cima do muro. Olhe para mim aqui. Quem fica em cima do muro está de que lado? Olha para mim e diga, quem fica em cima do muro está de que lado? Alguma dúvida sobre isso? Vou fazer a pergunta inversa. Vai cair. Isso. Quem fica em cima do muro está do lado de Jesus? Quem não está do lado de Jesus está do lado de quem? Do inimigo, que é Satanás. A gente não tem que ter medo de falar o nome dele, não. Eu tenho que dizer com força para ele se afugentar da minha vida. Quando eu fico assim com medinho de dizer, Satanás, ele acha uma brecha para entrar na minha vida. Então diga com força, Satanás, você não tem lugar na minha vida. Porque esse pecado que você está levantando contra mim já foi colocado na cruz. Em nome de Jesus. Não tenha medo de dizer. Nós temos que ser cristãos que têm a autoridade do Senhor para dizer, Satanás, o teu lugar não é comigo, eu não tenho nada contigo, então não fique em cima do muro não, diga com autoridade. O Senhor Deus procura cristãos nesse mundo que se posicione com autoridade, irmãos.
Nós temos que ter autoridade dentro da nossa casa, do nosso lar. Não temos que ficar com medo de dizer as verdades e de nos posicionarmos. É exatamente porque nós não nos posicionamos que a nossa casa está se destruindo. Refletindo para se posicionar. Vamos juntos recitar? O declínio moral e espiritual de uma nação está vinculado à falta de orações do povo de Deus pelo seu povo, pela sua nação. De novo, eu gostaria que nós recitássemos aqui. Vamos lá outra vez? O declínio moral e espiritual de uma nação está vinculado à falta de orações do povo de Deus pelo seu povo e pelo... Ué, mas não é a gente se posicionar à direita ou à esquerda? Não é a gente se posicionar vermelho ou verde e amarelo? A nossa tendência é culpar o que está acontecendo agora. Vocês querem ver uma coisa? Quando a gente fala da corrupção de milhões, a gente precisa entender que às vezes a corrupção está dentro da nossa casa. Sabe aquele clipezinho que está lá e que a gente pega até sem pedir? Sabe aquele lápis que está ali e a gente pega e está sem pedir? Por exemplo, nós temos canetas e lápis. Quantas vezes isso aqui é renovado? Não é, irmã Natânia? Irmã Celeste? A gente pega para levar para casa. Oh! Já aconteceu do teu filho e da tua filha chegar com algo em casa que você não comprou? Ou de repente você, pai ou mãe, chega em casa com alguma coisa que você não comprou e ninguém te deu e de repente você trouxe. Tá lá, é do escritório, é de todo mundo. Quando a gente fala de corrupção, de grandes valores, a gente está falando de pequenas coisas. Esse declínio moral e espiritual que a nossa nação brasileira vive não é culpa do governo atual. É culpa da igreja que deixa de orar. É minha culpa, é minha responsabilidade. Nós temos que orar pelos nossos governantes, temos que orar pela nossa prefeitura, os nossos vereadores. Gente, essa semana terça-feira estivemos conversando sobre isso. Quando você vê essa rua aqui, ore por esses vereadores, ore pelos prefeitos, pelo prefeito do nosso município. Ore, porque foi dinheiro jogado fora. Nosso dinheiro, irmãos, nós pagamos parte desse asfalto. Não tenho ideia, irmã Cristina, irmã lembra quanto foi? Mas nós pagamos, e isso já faz anos. Meu dinheiro, seu dinheiro, além daquela contribuição do seu imposto que sai aqui. O seu dízimo ajudou a pagar. E agora quando vem a chuva, a gente está vendo. Mas essa corrupção moral e espiritual é porque nós deixamos de orar. Quantas vezes, quarta-feira, estava aqui no Valmir com um grupo pequeno orando, clamando ao Senhor. É isso que esse texto de 2 Crônicas 7,14 diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós precisamos assumir a responsabilidade de Deus como cristãos nesse mundo corrompido e corrupto. E orarmos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Venha o teu reino sobre nós. Traga um refresco ao nosso coração, à nossa vida. E dá-nos ousadia de falarmos quando olhamos a imoralidade e a corrupção. A fidelidade a Deus, e é exatamente porque eu quero te levar a um posicionamento, é que eu quero desafiar você a uma vida de compromisso, de disciplina. Então a fidelidade, assim como John Stott diz, a fidelidade a Deus exige um compromisso constante de seguir sua vontade, independentemente das circunstâncias. A gente tem um governo ruim, então não vou nem orar por ele. Nós temos um governo bom. Esse é bom, então vamos orar. Bênção de Deus. Isso é mentira. Não é nem o que é bom ou ruim, que é de Deus ou não é de Deus. O meu compromisso exige, a palavra de Deus diz que eu devo orar pelos meus líderes, tendo eu votado neles ou não.
Porque feliz é a nação que busca o Senhor e que o tem como Deus e Senhor. Eu posso não ter líderes que temam ao Senhor, mas eu, diante de Deus, eu tenho um compromisso e uma responsabilidade de interceder por eles. Assim, então por onde começar? Por onde começar? Tudo começa com você. Tudo começa com você. Arrependimento, busca da presença de Deus, confissão dos seus pecados, mudança de vida. Não basta reclamar. Você precisa mudar de comportamento, mudar de atitude. Mude de atitude. Mude de atitude. Mude de atitude. Segundo, tudo começa em sua família. Você está lá. Então faça com que a presença de Deus te leve, junto com a sua família, arrependimento, busca da presença do Senhor, confissão de pecados, mudança de atitude dentro de casa, na família. Que a sua família seja referencial. Se a sua família já for um referencial, certamente você já está no começo de permitir o Senhor Deus usando para a transformação da sua comunidade, do seu bairro, da sua cidade, do teu estado, por que não, do mundo. E por fim, tudo começa na igreja onde você é membro. Irmãos, eu sou membro de uma igreja que o dia que essa igreja parar de olhar para a palavra de Deus como bússola, como norte, não tem nada a ver mais comigo. O dia que nós pararmos de pregar a palavra para ficarmos com historinha aqui na frente, com conversinha aqui na frente, que às vezes vem com uma falácia de vou dar um testemunho, e que não tem nada da palavra, tem alguma coisa errada nesse negócio. Nós temos que nos curvar diante da palavra, a gente tem que quebrantar o nosso coração na palavra. A igreja do Senhor tem que ser uma igreja da palavra. A igreja do Senhor tem que ser aquela que se debruça diante da palavra de Deus e aprende com o Espírito Santo de Deus, não é com a pastora, é com o Espírito Santo de Deus, para que haja um quebrantamento, um avivamento, irmãos. Nós precisamos deixar de ser os mesmos. Nós não podemos viver 2025 igual a 2024, fazendo as mesmas coisas. Algo em nós precisa mudar. E já existem os desafios. Não é só a primeira semana do mês, oração e jejum. Não é só um minuto com o Pai, um momento com o Pai. Você está sendo desafiada a ter seus 15 minutos de intimidade com o Senhor. E hoje você está sendo desafiada a, por você, começar buscando o Senhor, se humilhando, se arrependendo, fazer isso na sua casa. Não adianta você dizer assim, mas nem todos da minha família são convertidos. Mas você é, e você está lá dentro da sua casa. Então faça você a diferença. Você é um mensageiro de Deus, você é uma mensageira do Senhor dentro da tua casa, do teu lar. Então algo diferente precisa acontecer ali, porque a presença do Espírito de Deus está ali. Aleluias! E precisa acontecer na igreja. A nossa igreja não pode ser a mesma igreja do ano passado. A nossa igreja não pode viver as mesmas situações lentas e devagar do mesmo que o ano passado, porque Jesus está mais próximo de voltar hoje. Qual é a tua escolha? Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos, minha querida. Eu tenho certeza que Deus falou com você. E esse é o momento de você tomar uma decisão. Talvez consigo mesmo. Talvez na sua casa e com a igreja. Talvez se posicionar mais na igreja. Se levantar como alguém que vai discipular outros. Que vai dar a resposta para o eu mais um. Que vai ter uma jornada discipular com alguém. Talvez alguém que vai estar orando aí dizendo, Senhor,
Me dê um nome, me dê alguém para eu discipular esse ano. Eu quero discipular pessoas esse ano. Fale com o Senhor. Ore ao Senhor. Coloque sua vida diante do Senhor. Pode começar. Fale com o Senhor. Coloque sua vida diante do Senhor. Encontro calma na oração. Encontro paz. Onde você precisa se posicionar? Deus faz bem alma. Se posicionar consigo mesmo. Se posicionar na sua família. Se posicionar na igreja. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Qual é a resposta que você está dando ao Senhor? Esse é o teu tempo de se posicionar diante de Deus. Ou pessoalmente, ou dentro do seu lar, ou na igreja. Se você está tomando essa decisão diante do Senhor, de assumir uma postura firme, se posicionando diante daquilo que Deus falou no teu coração, eu quero orar contigo. E eu quero te convidar a vir aqui à frente. Enquanto cantamos, você pode sair do lugar onde você está, porque nós vamos orar juntos, falando com o Pai. Grande nosso Deus, aleluia, Senhor. És Deus grandioso, Criador de todas as coisas. Seu amor. Quem mais está se posicionando diante do Senhor? Em seu perdão, encontro paz. Quem mais se posiciona diante do Senhor? Nosso Deus. Estejam orando e colocando Deus diante desse posicionamento que Ele está dizendo aí. Mais alguém? Você que está conosco pela mídia, pela internet, se posicione também. Já que Deus tem te desafiado a se posicionar. Coloque aí a sua oração. Esteja orando aí agora, onde você está. Para que você, se posicionando diante daquilo que Deus está te desafiando, você possa encontrar essa paz de Deus no seu coração, fazendo aquilo que Ele quer. Mais alguém? Nós vamos orar por esses que estão aqui. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Aquilo que Deus está falando no seu coração, coloque diante do Senhor. Você e Deus estão sabendo aí onde é que vocês precisam se posicionar. E esse não é um negócio que a gente sabe fazer. Se a gente soubesse fazer, a gente não estava aqui buscando aprender com o Senhor. Então diga isso: Senhor, eu não sei fazer isso. Me ensine. Me ensine, porque Ele conhece você, Ele conhece o teu coração. Nós vamos orar. Feche seus olhos, igreja. Deus também está falando com você, não é só com aqueles que tiveram coragem e ousadia de vir aqui à frente. Deus está falando com você. Como igreja, nós estamos nos posicionando, dando uma direção. Esta igreja é a igreja do eu mais um.
Se você não conseguir entrar nessa, vai ser muito difícil. Aquilo que Deus tem feito com você, aquilo que Ele tem falado com você, no pequeno grupo, no discipulado, na escola bíblica. Se posicione diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, diante do Senhor estão alguns dos teus filhos que ouviram desafios do Senhor aos seus corações. Eu não sei se o posicionamento é pessoal, é na família, ou é aqui na igreja, mas eles estão ouvindo o Senhor falar no coração deles. Seja como for, ó Deus, seja qual for o posicionamento, a nossa oração é dizer que nós não sabemos como fazer, mas aqui humildemente, como diz a palavra do Senhor estudada aqui hoje, de nos humilharmos diante do Senhor, aquele que levamos o nome de cristãos, por sermos o seu povo, queremos dizer que nós não sabemos como fazer, mas dizemos: Espírito Santo de Deus, tem a autoridade para fazer em nós tudo o que o Senhor desejar, tudo o que o Senhor quiser. Faça em nossas vidas a tua boa, perfeita e agradável vontade. Sabe por que estamos dizendo isso, Pai? Porque nós sabemos que o Senhor nos ama e o teu amor é tudo que nós precisamos. Porque a tua graça nos basta, nós não precisamos de coisa alguma mais que isso. Exatamente porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Pai, nos mantenha fracos diante do Senhor, para que só o Senhor seja visto em nós e através de nós. Então aqui agora, Pai, nós nos posicionamos pessoalmente diante dos desafios e situações que temos na vida. Nós nos posicionamos diante da nossa família, da nossa casa, do nosso lar. E nós aqui, ó Deus, assumimos os posicionamentos que o Senhor tem para nós na nossa igreja. O teu corpo, a tua noiva, até que o Senhor volte. Aleluia, aleluia, Espírito Santo de Deus. Amém, aleluia.